Fiz a mãozinha agora. A gente vai continuar a falar sobre harmonia vibracional, né? A gente começou na semana passada e vai ficar em sequência a essa daqui que a gente não terminou. E faltam duas dimensões, mas só um rapidinho, né? Que eu estava reescrevendo algumas coisas, que eu aproveito vocês e as suas questões e as carinhas, né, quando eu vejo aqui, para aprimorar o meu próprio texto, né? Então, só para dar um apanhado para quem não estava aqui na semana passada, a harmonia vibracional eu vejo como aquele chamado, o convite para a gente começar a equilibrar algum aspecto ou alguns dos aspectos que desafia a gente, né? Pode ser um desconforto, pode ser uma falta de energia, pode ser uma situação, mas aquilo lá que chama a nossa atenção, é o chamado que a gente fala, né? O chamado para evoluir, ó, aqui dá para melhorar, né? Então, é quase eu vou falar bonitinho, que impulsiona a gente a elevar, mas de vez em quando é quase um empurrão mesmo, né? Então, para a gente elevar a nossa consciência, estimular as mudanças e aumentar a nossa frequência vibratória, né? E nesse processo, a gente percebe que a ressonância harmoniosa entre as nossas dimensões, que eu chamo de dimensões, são dimensão energética, dimensão emocional, dimensão mental, a biofísica e a espiritual barra informacional, que promove o equilíbrio, a coerência na nossa vida. Então, quando a gente tem imagina, né? Vamos imaginar a ressonância no nosso corpo, e cada uma dessas dimensões tem corpo, campo e dimensão, né? Então, vamos imaginar a dimensão. Peraí, Iracema, fecha aí, por favor. Desculpe. Imagina! É porque daí na gravação fica aparecendo a sua Ah, carinha. Você vai ficar aparecendo, mas a gente está tudo bem para a gente, né? Então, cada dimensão que a gente está lidando, por exemplo, vamos dar um exemplo, eu dei o exemplo da dimensão energética, né? Imagina que a gente fala, tudo tem a sua própria frequência, sua própria vibração, e a gente é esse composto todo, né, de pensamento, sentimento, emoção, intenção, todas as informações que a gente carrega. Então, imagina como cada um sendo uma nota, e a gente é essa melodia toda. De vez em quando tá meio desafinado, né? Ou tá um ruído infernal, não é? Tá, nossa, um tumulto. Então, se a gente começa a pegar, quando vê o montante de coisa para, né, em ruído, em desequilíbrio, você fala, nossa, não tem como. Mas se a gente vai, né, foca em um só. Então, vou olhar o meu corpo energético, né, por exemplo. E daí você vai cuidar daquele corpo energético, o seu corpo energético, e ele vai ressoar em mais equilíbrio através do campo, que interliga com os outros campos, e assim vai trazendo mais situações que vibram, né, nessa frequência que você está, para você ver o que é que precisa e pode ser olhado e aumentar a sua consciência a partir daí, né? Então, quando a gente está falando que a gente cocria, por exemplo, se a gente cocria barulho, né, ruído, desordem, a gente vai ter barulho, ruído, desordem, né? A gente cocria a nossa semelhança. Então, mais do mesmo sempre, né? A gente não tem como, né? Aqui tá, por mais que eu ache, e daí se eu acho, posso estar errada, né? Eu acho que tem que ser assim, ou tem que ser assado, ou dormindo com a frequência vai ajudar, mas tem coerência, vai ajudar um tantinho pequeno, né? Vou mudar
A minha palavra de obrigado para grata vai ajudar, lógico que vai. Você vai estar mais presente na sua fala, mais presente com as suas expressões, sabendo se colocar melhor, vai ajudar, sim, lógico, mas não vai fazer o milagre que vendem por aí. Então, cada dimensão interage com as outras. E a gente cuidando e harmonizando um campo, por exemplo, ou um corpo específico, a gente impacta positivamente os demais, trazendo, por exemplo, ele trabalha no corpo energético e vai trazer mais clareza mental, né? Ou uma sintonia de bem-estar. Sim, essa sinfonia de equilíbrio entre as dimensões que a gente encontra o potencial de viver uma vida mais plena, né? Porque se a gente faz algum movimento de mudança, a gente vê realmente a mudança na nossa vida. Não é a mágica, porque não é fazendo uma afirmação, né? Que vai, né? Esse não funciona, é por ressonância, mas já faz alguma coisa. Então, cada aspecto da nossa existência ressoa em perfeita harmonia. Então, se a gente tem na nossa cabeça que está tudo certo e a ressonância é perfeita, a gente está criando isso não de sacanagem com a gente mesmo, a gente está criando. Opa, Andréa. Aí, a gente está criando uma ressonância porque está tudo certo, mesmo que seja para a gente começar a perceber o que é que a gente já pode mudar, né? Então, não tem o julgamento de culpa, muito pelo contrário, né? E a gente foi falando das dimensões. A gente começou a falar da dimensão energética, e na dimensão energética, o corpo energético, campo energético, dimensão energética, porque a dimensão abrange a totalidade da nossa experiência energética humana, né? E assim é com todas as dimensões, a dimensão emocional, que corresponde ao corpo emocional, ao campo emocional, e a dimensão emocional transcende o indivíduo, englobando a evolução dele mesmo, o desenvolvimento emocional ao longo da vida, que não faz só o corpo emocional, as emoções que estão presas, por exemplo, né? E daí, quando a gente começa a processar isso melhor, a gente acaba até em sobrepor os nossos padrões, né, limitantes, de acordo com o nosso corpo emocional. Então, uma coisa vai ligando a outra. Então, além dessa, a gente falou também da dimensão mental, né? Então, corpo mental, campo mental, dimensão mental, que basicamente a dimensão mental envolve o desenvolvimento nosso intelectual, mental, expansão da consciência, não o mental, que a gente fala corpo mental, né? Que é responsável pelo processamento de pensamento, raciocínio, o campo mental, que é a interação do nosso corpo mental com os outros corpos, a ambiência, comunicação, expressão, e como que a gente responde a esses estímulos. A dimensão mental envolve o desenvolvimento intelectual superior e expansão de consciência, traz muita clareza, muita também concentração, mas não é concentração nesse o foco pequeno do corpo, não, é o, o foco no seu, na sua expansão de consciência, é maior que isso, né? E daí a gente parou ali, eu acho, não foi? Então, paramos na dimensão mental e a gente vai entrar na dimensão biofísica e depois na espiritual e informacional. Assim como eu fiz um parênteses na nossa dimensão energética, deixa eu tomar água, porque a gente fala dimensão energética, mas tudo é energia, né? Então, a gente fala porque é como a gente consegue se comunicar, para se fazer entender. Mas
como tudo é energia, até o pensamento que pertence à dimensão mental, a criação e intenção que pertence também à energia, então tudo está contido na energia. E a gente vai ver que um contém o outro, que contém o outro, é um entrelaçado mesmo. A gente vai falar da biofísica, e o corpo biofísico é o aspecto físico, fisiológico mesmo, da nossa existência. O campo biofísico envolve a nossa interação do nosso corpo com os outros corpos, o corpo energético, emocional, mental, espiritual, informacional, a ambiência, que é tudo que está ao nosso redor, não só o ambiente, mas as pessoas e situações regulando o nosso bem-estar geral. E a dimensão biofísica abrange toda a parte entre saúde, meio ambiente e evolução biológica. E daí eu estava falando com uma cliente minha médica, que ela não está aqui hoje, mas queria que ela tivesse. Que a gente também tem uma visão muito pequena do que é o nosso corpo, nosso aspecto físico, que a gente acha que é isso aqui, né? Nossa função, os sistemas circulatório, respiratório, digestórios, né? E a gente tem, fora do nosso corpo, aliás, além da nossa pele, a gente tem um aspecto de microbioma que circunda o nosso corpo, que é o nosso campo biofísico, com todas as microbactérias, vírus, etc., que ficam assim, que nem no energético a gente fala muito comumente aura, etc., a gente também tem essa nuvem em volta do nosso corpo biofísico, que é o nosso campo biofísico. Né? E esse campo biofísico está lotado de movimento, de sistemas. Então, a gente tem uma facilidade ou dificuldade num certo ambiente, a gente tem a resistência ou não resistência a ambientes e mudanças, isso de acordo com todo o nosso campo biofísico. Né? E ele pode ser muito bem, que nem a gente sabe da nossa microbiota intestinal, por exemplo, que tem as coisas, as bactérias que ajudam o nosso corpo biofísico a fazer as funções dele de maneira saudável, e tem outros que não ajudam. É a mesma coisa, é a mesma coisa. Então, quando a gente percebe os sinais de desequilíbrio, por exemplo, a gente, do biofísico, a gente sente na saúde, na vitalidade, porque é o biofísico, né? Que a gente está aqui na 3D, é a base que sustenta todos os outros campos para ele estar na 3D. Né? Então, é a nossa base. Então, eu lembro, há alguns anos atrás, quando dando aula, né, as pessoas, então, que não me preocupo muito com o meu fisiológico, porque eu sou muito espiritual. Tá, mas sem o fisiológico você não vai ter a experiência, porque você, como centelha, né, divina, você é parte da fonte, você está aqui para experienciar, e sem o corpo biofísico você não vai experienciar, nem o aumento de consciência, por exemplo. Então, a saúde e vitalidade base, é essencial para a gente que está aqui na 3D. Quando você não tiver mais, daí já é outra coisa. Quando a gente sair desse corpinho e ir para 4D, já não precisa mais. Aí já tem outro ponto focal. Mas agora, sustentar esses outros campos é o que a gente foca no campo e na dimensão biofísica. Os sinais de desequilíbrio, aí a gente vai, dor física, falta de energia, fadiga, cansaço, esgotamento. No campo, desequilíbrio físico frequente, estou direto pegando uma gripe, ou
sempre acontece, sempre. Quando escuta sempre, a orelhinha já levanta. Ou dificuldade em se adaptar. Ah, eu entro, eu me sinto tão mal naquele lugar, né? Eu lembro nesse meu me sinto tão mal, eu já tinha mudado a minha cabeça, eu estava dando aula assim que eu voltei dos Estados Unidos, faz anos isso, faz uns 30, né? Eu estava dando aula porque a primeira coisa que eu fui fazer é, a gente tem que pagar boleto, né? Pagar aluguel, inclusive, né? Então, estava dando aula. Eu já tinha mudado, já estava com um consultório, já estava tudo certo, mas tinha um lugar que me pagava muito bem, inclusive pagava as contas fixas, então eu estava segurando e apegada àquele lugar. Mas não era isso que a minha alma queria, não era isso que eu estava intencionando e já tinha passado o tempo, etc. Eu colocava o pé naquele lugar, eu passava mal, passava, né, aquele mal-estar até eu passar mal de vomitar, de entrar e... Bom. Então, o campo biofísico, ele regula nosso bem-estar geral e ele mostra. Tanto o corpo quanto o campo, ele vai mostrando, quando a gente não presta atenção, o corpo, ele se assegura que você vai ver. Certeza absoluta que você vai prestar atenção agora. E isso é através da dor, né? De um mal-estar. Então, quando a gente começa a regular, né, o nosso corpo e nosso campo biofísico, a gente começa a prestar atenção nas nossas resistências, nas nossas mudanças físicas, né? Então eu vou fazer uma mudança e meu joelho já enrijece. Eu falo, ó, estou prestando atenção em você. O que, que é que eu estou apegado, o que, que é... Então, a gente vai vendo, à medida que a gente vai tomando conhecimento, aonde que é que precisa botar atenção, né? Não só com consciência, porque, né, tendo insights, né, tem o aumento de consciência, mas com ações, para que isso mude, né? E a dimensão biofísica fala da evolução física, hábitos saudáveis, sensação de conexão com a natureza, com o meio ambiente. Então, essa é a dimensão biofísica. Quando a gente sente a desconexão, é sinal. Quando a gente percebe a falta de uma evolução física, a dificuldade com manter hábitos saudáveis, por exemplo, né? Alguma compulsão, por exemplo, está falando da dimensão biofísica. E a importância dela é assegurar que a gente fique saudável, permitir que os outros campos funcionem, né, de maneira super eficaz, inclusive. O campo biofísico regula esse bem-estar geral, promove saúde, suporta as nossas atividades diárias, as nossas interações sociais, né? A dimensão biofísica apoia a nossa evolução, adaptação e evolução, permitindo que a gente viva de forma mais harmoniosa, né? Os desafios físicos que a gente enfrenta são sinais, não que eles sejam bons, tá? Aceitar não é gostar. Ver e falar, nossa, então vou. Tem um caminho grande pela frente. Temos todos, né? Então, porque senão a gente não estava aqui, senão estava lá, de fadinha, ou de anjinho tocando harpa, como eu não sei tocar harpa. Então, o estado de equilíbrio e harmonia suporta, nos dá suporte ao nosso desenvolvimento físico e pessoal. A integração o primeiro baque é assim, vai lá do mais sutil, menos sutil, menos sutil, até chegar no biofísico. Quando está aqui no nosso corpo, a gente não tem como não ver. É o alarme gritando lá, né? E assim, dá para fazer? Sim. Tem uma frase do Leonardo Boff, eu acho,
que a nossa, eu não lembro bem, eu vou parafrasear, né? Que a gente não termina a nossa evolução até o dia da nossa morte, né? Eu acho que até mais do que isso, mas, né? Que eu sou espírita, mas é isso, a gente está aqui para fazer os aprimoramentos e evoluções que nos cabem, né? Não, não, não dando assim o suporte para, então, mas aprimorar. Nossa, não acaba nunca. Acaba quando a gente for para outra dimensão, né? E esse daqui, essa dimensão é um joguinho que a gente está jogando, de vamos experimentar coisas, sabores, sensações, até de dor, né? Para quem é luzinha, é isso. A questão é o que eu posso fazer, e não é culpando, meu Deus, mas lembrei da Renata perguntando, mas se tem um desequilíbrio biofísico, e daí não está fazendo, por exemplo, tinha um cliente meu que ele não fazia, né, foi na endócrino e não fazia serotonina. O corpo não fazia serotonina, então ele não tinha bem-estar. Ele tinha que buscar outro neurotransmissor para fazer. Então, endorfina, através do exercício. Então, a gente busca. O problema é, então eu não faço, e é assim. Esse é, e eu vou falar uma coisa pessoal, esse é assim é o que me motiva. Esse cruza o braço e não tem o que fazer, não funciona comigo. É o que me motiva a ir atrás de mais e mais coisa, ferramenta, técnica, desde respiração, estudo, né? Então, esse cruza o braço não funciona muito bem comigo, não. Foi o meu empurrão. Então, no corpo biofísico, é realmente delicado falar, porque a dor que você sente, a dor que eu sinto, é só sua. Ninguém vai saber a dor que eu sinto, mesmo que seja uma dor, não tem comparação, porque a dor que eu sinto agora vai ser a maior do mundo, né? Então, por quê? Porque é a maior do meu universo nesse momento, né? E a dor, é engraçado, por exemplo, quem pariu, que nem eu, você esquece aquela lá e faz de novo. Por quê? Porque o nosso corpo foi feito para isso, né? Para esquecer aquela dor e focar na dor atual, na dor presente. E isso é interessante, porque a dor presente é o que mostra o caminho aonde você pode realmente se cuidar no momento, não aquela para trás. Lógico, a gente tem crônicas, né? E tem o histórico, etc. Sim, mas a cada camada a gente vai cuidando com amorosidade e aceitação. Aceitação não é gostar. Aceitado que é o que é. Mesa de madeira, parede na minha frente. É isso. E daí a gente vai tirando camadinha de camadinha de cebola, sabe? Que nem o como é que fala o ogro? Esqueci o nome dele. Como é que chama o ogro da Disney, gente? Esqueci. Shrek. Shrek, é. E é que nem a gente é tudo ogro, camadinha de cebola. Então a gente vai, tira uma camadinha de cebola, cuida daquela camadinha de cebola, depois tem outro, tem outro, tem outro. E é assim, tudo ogrinha, né? Então, não tem problema com ogro. Vou tomar porque essas camadinhas do universo biofísico, a gente vai trabalhando e aprimorando a nossa maneira mais consciente e mais intencional, inclusive, né? Então, essa é a nossa dimensão biofísica. E daí, logo na sequência dela, eu quero falar sobre a dimensão espiritual informacional, que é informação dentro do nosso campo. A gente fala espiritual
Mas eu não gosto de falar espiritual porque tem uma conotação religiosa que não tem, sabe? Não tem conotação religiosa, mas na fala parece, né? O corpo espiritual, ele nutre a nossa conexão com o propósito. E o nosso propósito aqui na 3D é experienciar. E experienciar de forma cada vez mais elevada, cada vez mais leve. E daí eu vou abrir aspas para minha irmã, que fala assim: esse daí é um recorte do universo da Simone, né? Ela fala que não é assim fora do meu recorte do meu universo, que o joguinho que todo mundo está jogando lá fora do meu universo não é o mesmo que todo mundo está jogando aqui nesse meu recorte. Então, por quê? Ela fala que o jogo que eu jogo atrai pessoas que jogam joguinhos parecidos, entende? E o que é o meu joguinho parecido? O joguinho da minha Matrix é aumente consciência, evolução, né? Então, o que eu falo que é óbvio para mim, né, não é óbvio para o outro. Mas na minha dimensão espiritual barra informacional, ou seja, das informações que eu trouxe no campo para serem experienciadas nesse aqui e agora, nesse 3D, nesse momento. Qual é o propósito? Você não tem que se tornar nada, você tem que, não tem que nada. Você só é, você já é. Lembrar que é, né? Então, já que você é, você pode experienciar o que for, né? O corpo espiritual nutre essa nossa conexão com o que você delimitou de experiência aqui, o corpo espiritual. Então, você vem com um set de configuração, né, de propósito, um set de configuração de universo, né? Você vai encontrar com tais pessoas, vai ter tais interesses, né? O campo espiritual barra informacional, ele abrange a interação entre os nossos corpos, o corpo espiritual e os outros corpos, energético, emocional, mental, biofísico, né? E a interação dos corpos todos, né? O campo pega essa interação dos corpos e a ambiência, lembrando que ambiência não é o ambiente, não é a casa, é tudo que vem de informação, tudo que chega para você, as pessoas, situações, as informações, até as músicas, não é? Então, a ambiência é esse, e fora isso, porque a gente está nessa dimensão, esses corpos todos, a ambiência o universo. Meu Deus, quanta coisa. Integrando essas nossas experiências, sim, porque essa é a dimensão espiritual barra informacional. Entende por que eu falo informacional? Porque quando a gente fala espiritual, parece que assim, você tem uma missão. Gente, lembra, você é centelha divina. Você pode fazer e escolher o que quiser. Você escolheu em outro nível, lá no nível eu superior, como eu gosto de dizer, a configuração que você. Eu quero experimentar ter mais paciência. Meu Deus do céu. Aí dá-lhe experiências de coisas para construir paciência, não é assim? Eu quero experimentar ser luzinha. Dá-lhe escuridão para você sentir o que é o contraste. E você. Então, isso está lá, escolhe. Ainda assim é livre-arbítrio, só que é livre-arbítrio lá no eu superior. Então, essa conexão que a gente faz com os nossos propósitos mais elevados é os propósitos da escolha de livre-arbítrio do nosso eu superior. Então, o corpo nutre a nossa conexão. Por isso que a gente, quando faz, por exemplo, conexão, qualquer uma das mesas, ou qualquer uma das jornadas de conexão Arcturus, por exemplo, a gente começa com o quê? Conexão para autocuidado, a sua conexão, né?
E daí o campo abrange as interações, né? A combinação de interações e ambiente e ainda o universo. Meu Deus! E a dimensão? A dimensão espiritual barra informacional engloba a totalidade da experiência espiritual humana. Todas as informações, de todas as informações de todos os campos, de todos os corpos. Não é lindo? Tem a ver com conexão e propósito, né? A nossa dimensão espiritual facilita a nossa busca por significado e propósito. E o significado nada mais é lembrar que você veio da fonte. Imagem e semelhança. Tem tudo, todos os potenciais, inclusive. Então, quais os sinais de desequilíbrio que a gente percebe? No corpo espiritual, a gente se sente meio perdido, meio sem, sabe, sem rumo, desconexão com a nossa essência, né? No campo, falta conexão com o coletivo, né? Esse negócio de bem maior, que bem maior é esse? Você sabe o que é bem maior. Dificuldade também a gente tem de perceber os sinaizinhos do universo, a sincronicidade. Você não está conectada, você não percebe, não... e está aí o tempo inteiro. Tá aí o tempo inteiro. E a dimensão, os sinais de desequilíbrio na dimensão espiritual é essa desmotivação, a apatia em relação a viver a experiência, em relação à vida mesmo. Dificuldade em encontrar paz interior, resistência aos ensinamentos, resistência aos aprendizados, resistência ao crescimento, né? Então, tem uma importância, assim, vital, um corpo espiritual equilibrado. Eu vou parar de falar espiritual barra informacional, vocês já sabem, né? Proporciona essa sensação de propósito, tá? Então, facilita a nossa busca. Você sabe que você está numa aventura, né? E dessa aventura é só aproveita porque é só um piscar de olhos mesmo, né? Então, essa busca de profundeza, sabe? Significado. Então, é muito importante, né? O campo, a importância de integrar essas experiências, até em experiência com o nosso ambiente. Quantas e quantas vezes eu falo, quando a gente consegue fazer, acalmar a mente, né? Por exemplo, numa certa dificuldade, eu falo, então conseguiu dessa vez? Então, enterra, ancora, respira e ancora. Para quê? Para você integrar as experiências ao seu ambiente, à sua situação. E promover que você faça isso mais vezes, né? Então, a gente promove essa conexão mais harmoniosa com o universo, com os outros também. O campo integra outros campos, né? Os outros campos, outras pessoas e outras experiências. E a importância da dimensão é porque apoia todo a nossa expansão de consciência vem daí, né? A permissão que você se dá para ter uma vida mais consciente, mais conectada. Então, ao compreender, ao trabalhar como a gente funciona, até no espiritual e informacional, a gente cultiva esse estado de equilíbrio, de harmonia, né? Apoia o nosso desenvolvimento, né? Como se fosse um caminho mesmo, mas é porque aqui a gente vê como caminho, lá no eu superior, vê como aventura, né? Integrando esses universos, mais consciente, é falar, uhul, sabe? Então, a gente tem como vários benefícios dessa percepção das dimensões, corpos, campos, essas 5 dimensões dos seres. A gente busca, lógico, mas uma vida mais equilibrada, né? Plena, integrar e harmonizar, etc. Mas
Focalmente é realização e propósito, relações mais profundas, confiança em si, na vida, bem-estar. Quando a gente começa a trabalhar isso, libera mais os bloqueios, então a gente fica mais leve nisso. Quando a gente, né, lida com trauma, com crença, a gente fica mais livre. Então, a conexão essencial e vida com propósito, né? A interligação entre essas dimensões todas, que é a busca dessa harmonia vibracional que eu falo, né? Então, vamos dar um exemplo. Quando a gente trabalha uma dimensão emocional, por exemplo, que nem eu falei, liberando uma emoção reprimida, presa, seja lá o que for, a gente promove, sim, começa a não reagir da mesma forma, então sai do automático, então também sai do estresse, não é? Se a gente sai do automático, a gente está saindo do estresse. Saindo do estresse, a gente tem mais clareza, inclusive emocional. E daí a gente observa uma melhora significativa em várias áreas da nossa vida. Por exemplo, saindo do estresse, a gente tem uma redução de tensão física. Então, se a gente tem uma redução de tensão física e redução de estresse, a gente aumenta a vitalidade física, aumenta a energia para fazer mais coisas. Ai, mas fazer mais coisas com a cabeça mais clara, nossa, fiquei mais criativa, Entende que essa interconexão demonstra o equilíbrio. Uma coisa sim está ligada à outra, porque a gente é esse todo. E olhar para esse todo que é interessante para mim, por exemplo, que essa partinha faz uma ressonância, reverbera no todo do campo da pessoa, sabe? E esse todo é um universo inteiro. Essa interconexão, ela demonstra o equilíbrio do campo da pessoa. Então, reverbera em outros campos também. Então, não é só a nossa sementinha de intenção quando a gente planta, né, que reverbera nos nossos corpos, nos nossos campos. A nossa reverberação de campo reverbera na humanidade inteira, né? Quem já ouviu falar e achava que era da boca para fora? Você elevar a sua frequência, você eleva a frequência do mundo. Nossa, parece uma coisa assim do outro mundo, né? Nossa, que poder. Não, é isso. Você está fazendo o seu papel, né? Fazendo o que você consegue, o que você pode, o que você alcança. Então, explorar isso, harmonizar as nossas 5 dimensões, é isso, essencial para a gente alcançar essa transformação pessoal. E essa transformação pessoal ressoa no nosso mundo. Lógico, eu também falo que quando a gente vê esse todo e fala, meu Deus, assusta o tanto de trabalho que tem para fazer. Lembra passinho de formiguinha. Foca em um, né? Qual é que está chamando a sua atenção agora? Primeiro, qual a dimensão que está chamando a sua atenção agora? Então, daí a gente pode cultivar uma vida mais equilibrada a partir daquele ajustinho. Não pensa no todo, não. Foca naquele que dá. O que eu consigo. Quando? Agora. Não é amanhã, não, é agora. Então, quando a gente aborda, especialmente aquele que precisa de cuidado, a forma que toma, sabe, a ressonância que toma é integralizada, né? E é muito pessoal. O meu vai ser diferente da Andréa, que vai ser diferente da Zizi, que vai ser diferente da Maria, que vai ser diferente da Patrícia, né? Então, como que a gente faz isso? Bom, a gente, lógico, que tem, né? A gente pode fazer no dia a dia com várias coisas, como meditação, respiração, é, exercício físico, alongamento, alimentação saudável, hidratação adequada. Sempre tem alguma coisa para a gente fazer,
né? Aonde que eu vou ajustar? Ah, mas eu tomo água doidado, Simone, então você precisa ajustar outra coisa, né? Ah, nutrir os pensamentos, ter mais consciência dos seus pensamentos e emoções, né? A conexão com a natureza ou a conexão com o alto, não importa o nome do alto que você usa, né? Ou praticar e fazer técnicas e ferramentas. Dá para fazer um monte de coisa. O que é que você consegue fazer? Vai lá e faz, não é? É isso, vai lá e faz. E lógico, tem método? Lógico que tem método. Tem jeito de fazer? Lógico que tem jeito de fazer, né? Mas a sequência é focar primeiro na dimensão que está te chamando a atenção no momento, foca nela, né? E assim, não são 3 pontos, não, não, foca em um. Mas a minha vida se constitui em isso, isso. Não, não, não. Mas qual agora que está cutucando você? É esse. Ah, mas ontem não, presença. Então, essa interligação e essa exploração de cada uma dos pontos, a gente só vai conseguir aquela camada da cebola, sabe? E faz aquela camada da cebola, aquela camada da cebola mais importante. Parou agora, sabe? Lógico, também tem, para quem quiser, também tem uma análise de dimensões pessoais que eu tenho um formulário, tá? Mas eu fiz o formulário para a gente saber qual que pode focar para alcançar um maior equilíbrio, maior bem-estar, mais leveza, assim, mas para encaminhar para a cuidadoria, já fiquem alerta, né? Para encaminhar para a cuidadoria, que é a cuidado e mentoria. Adoro esse nome, gente. Então, e quem fez cuidadoria sabe que a gente vai futucando, futucando, para a gente sair do corpo para o campo, para a dimensão. Ah, e qual dimensão que está chamando a sua atenção? Ok. Aí a gente vai do corpo para o campo, para a dimensão. E vai reverberando, mesmo se você focar em uma só, reverberando em todas as outras, né? Então, tem um caminho, tem um jeito, tem fórmulas, né, antiquíssimas de saber como que a gente funciona. Então, e uma dessas coisas é a gente começar através do nosso autoconhecimento, né? Autoconhecimento e aumento de consciência, aumento de frequência, começa por aí, tá bom? Então é isso. Dúvidas, coloca aqui, por favor. Vou fazer a mãozinha para o meu filho cortar, e daí vou